O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esses dias eu estava aqui, confesso este pecado, né? Me distraindo, perdendo tempo na internet, e me deparei, não com TikTok, essas coisas, né? Mas me deparei com um texto de um rabino judeu, muito famoso no Brasil, já falecido. Tenho muito interesse sempre por esses nossos irmãos mais velhos, os judeus, carinho enorme por eles. Foi para eles que eu fiz minha tese de mestrado, lá em Roma, sobre a maneira como a igreja hoje enxerga esses nossos irmãos. Então, por essa curiosidade, eu comecei a ler o texto. Era um texto em que ele falava de Jesus. E falava no início até com um certo temor, um certo respeito. Tinha sido convidado por uma universidade católica para escrever um texto sobre a relação do judaísmo atual com Jesus. E ele começa com esse grande respeito, fala, em primeiro lugar, que esses nossos irmãos reconhecem a Jesus plenamente como um judeu verdadeiro, circuncidado no 8º dia, oferecido ao templo depois de 40 dias, como manda a lei, vestia como judeu, aquela túnica própria dos rabinos, feita de franjas. Seus ensinamentos tinham um grande parentesco com os ensinamentos dos rabinos da sua época.
principalmente apreciada era por esse rabino que escreveu aquelas expressões de Jesus, em que ele diz que a lei deve ser cumprida, que ele não vem abolir a lei, mas levar ela ao cumprimento. E até, de certo modo, felicita os cristãos, seguindo também uma antiga tradição entre os judeus, de dizerem que foi graças a Jesus que todos os povos pagãos chegaram a conhecer os 10 mandamentos e as promessas feitas ao povo eleito. Então, até ali, ele só tem reconhecimento, elogios para Jesus, mas depois começa algumas queixas desse nosso irmão, algumas muito certas e muito justas, porque isso ele diz com toda a certeza e propriedade, e qualquer teólogo católico pode assinar embaixo, né? Quando os evangelistas falam desse conflito entre Jesus e os fariseus, entre Jesus e os judeus, aquilo é uma briga entre irmãos. Como os irmãos numa casa não concordam sobre algum ponto de vista e discutem, às vezes até ficam um pouco de mal um com o outro, né? Vocês sabem bem disso, quanto vocês brigaram por causa de política esses anos, né? Mas ele dizia dessa rixa e desentendimento entre irmãos, com o tempo esses textos começaram a ser lidos como se os judeus fossem os grandes inimigos, né? Como os grandes bandidos da história, como se fossem eles os responsáveis pela morte de Cristo. E com isso, essa queixa do nosso irmão judeu tem toda a razão. No Concílio Vaticano II, Declaração Nostra Aetate, do Concílio, fala isso, né, que a Igreja não pode aceitar nenhuma doutrina que diga que os judeus são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus, nem os daquela época e muito menos os de hoje, né? E que devem cessar qualquer tipo de pregação, de doutrinação que, de certo modo, criminalize os nossos irmãos judeus, né? Então, até aí, muito justas as queixas desse nosso querido rabino, mas ali ele dá mais um passo e diz assim, como que já aproveitando, né? A gente não pode concordar com essa coisa que Jesus dizia que ele era o Messias, porque as nossas escrituras dizem que quando chegar o Messias vai acabar o mal no mundo. Logicamente não acabou, continua o mal presente. Depois essa coisa dele dizer que ele é o único caminho até o Pai, como assim? No judaísmo nenhum ser humano pode ser um caminho, mesmo único caminho para o Pai. E se ele diz que ele é o único caminho, onde é que fica o judaísmo? Se ele diz que ele é o único Salvador, então o que sobra para nós judeus, para o nosso judaísmo? Ainda mais, ele diz que ele é o Filho de Deus. Isso nós não podemos aceitar, porque todos são filhos de Deus, né? Deus é o Pai de todos. Então, se um diz, eu sou o Filho de Deus, ele está dizendo que ele é maior que os outros. Tá? Então, isso, vocês cristãos, essas coisas aí de Jesus, vocês teriam que mudar isso aí. Porque senão a gente não vai se acertar, se entender nunca.
Né? Então, vamos ver se vocês dão uma mudada aí nessas doutrinas de vocês sobre Jesus. Né? Claro que quando a gente lê essa tentativa de aproximação do irmão nosso, né? Nossos irmãos mais velhos, como chamava João Paulo II os judeus, cara, a primeira reação é aquela, né? Bom, é óbvio que ele não acredita em Jesus, senão ele não seria judeu, se seria cristão, né? Óbvio, né? Então, essa é a primeira reação. Mas depois a gente pensa assim: o que fez toda a diferença aqui? O que fez com que, depois da gente andar tanto tempo junto, né, chega uma hora em que as águas se partem, né? Aqui usando essa imagem tão forte, tão própria dessa noite de Páscoa, da abertura do Mar Vermelho, né? O que faz com que a gente diga: Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador prometido e Jesus é o único caminho até o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus e Senhor, Filho unigênito de Deus. Um só Deus com o Pai e o Espírito Santo. O que fez com que a gente chegasse a isso? Porque se Jesus e os seus discípulos eram todos judeus, como é que agora a gente diz essas coisas tão inaceitáveis para os nossos irmãos? E a resposta é justamente aqui: Cristo ressuscitou dos mortos. Essa ressurreição faz toda a diferença. Sem a ressurreição, Jesus teria sido talvez um belo profeta, um belo rabino, que disse coisas muito bonitas e muito acertadas, e disse talvez as coisas mais belas que saíram da boca de um ser humano, mas lá pelas tantas exagerou e começou a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim, etc. Né? Se não fosse a ressurreição, a gente teria parado onde parou esse nosso querido rabino, ali na soleira, no limiar da fé cristã, sem entrar para dentro da casa de Deus, que é a sua igreja. A ressurreição muda tudo. E aqui a gente deve ter muito cuidado, porque a gente sempre, quando pensa na ressurreição, talvez venha à nossa mente essa imagem que vai certamente inundar, e já está inundando as nossas redes sociais, aquela imagem inventada pelos pintores da Renascença. E a Renascença para a história da igreja foi anteontem, né? Por volta do ano 1500, a época do descobrimento do Brasil. O que eles fizeram? Eles criaram essa imagem do Jesus ressuscitado, que não tem nada que ver com a nossa tradição cristã, né? Agora, no início da missa, brinquei um pouco, o pessoal da Pascom projetou a imagem, eu falei assim: olha esse Jesus marombado aí, né? E é um pouco assim a imagem do Cristo ressuscitado, inventada pelos renascentistas. E qual é o problema? Porque os renascentistas eram meio pagãos, e eles queriam importar para dentro da imagem, da iconografia cristã, as imagens pagãs, as imagens dos deuses pagãos. Eles queriam também pintar Cristo como um Deus pagão, aquele Deus fortão, né, musculoso.
E aí eles criaram uma cena que não aparece no Evangelho, não é bíblica. Ou seja, aquela cena de Jesus saindo do túmulo, meio voando, meio esvoaçando, com um pano meio enrolado, que ninguém sabe de onde é que ele tirou, né? E os guardas desmaiados, apavorados, caídos no chão, fugindo. Nada disso é narrado no Evangelho. Se a gente prestar atenção, o Evangelho segundo São Mateus, que a gente acabou de escutar, que é aquele mais detalhado, e que ele fala: um anjo rolou a pedra do sepulcro e os guardas saíram fugindo. Não aparece Jesus ressuscitado nessa cena. Quando essa pedra está rolada, ela é rolada simplesmente para o anjo mostrar para aquelas mulheres: olha, não tem mais ninguém aqui. Então, queridos irmãos e irmãs, essa imagem que muitas vezes a gente fica do Jesus ressuscitado, ela não é bíblica, ela não pertence à nossa fé, ela é um erro. Como é que os primeiros cristãos pintavam a ressurreição de Jesus? Eles colocavam essa ressurreição num outro lugar. E isso é muito bonito. Eles pintavam a Cristo lá no fundo da mansão dos mortos. Aí ele pega pelas mãos, com as suas mãos ele pega, mas ele não pega pelas mãos, ele segura pelo pulso, porque o pulso é onde é o sinal da vida. Ele segura pelo pulso Adão e Eva. E Adão e Eva, nessa imagem dos antigos cristãos, não aparecem como eles estavam no paraíso, eles aparecem como duas pessoas velhas, como um casal de anciãos que é tomado ali e arrancado do ventre mais profundo da morte e levado para a vida por Jesus. Essa é a imagem da antiga tradição a respeito de Jesus ressuscitado. E por que essa imagem ela é diferente daquela dos renascentistas? Que ali eles pintam, os renascentistas pintam a Jesus como um indivíduo que é reavivado, que aparece de novo vivo e com saúde, mas ele está sozinho nessa ressurreição. Enquanto que, de uma forma muito mais certa, os antigos pintores faziam essa representação: Jesus ressuscita não para si mesmo, mas para nós. E Ele vem nos ressuscitar lá na nossa raiz. Por isso aparece a figura de Adão e Eva. Nos ressuscita lá da nossa raiz, porque qual é a raiz da morte? É aquele não que nos desconectou com Deus. Ali começa a decomposição, porque o homem não está mais unido a Deus. O que é a decomposição? Quando as coisas se desunem. A primeira decomposição é essa, a desunião do homem com Deus. Todas as outras decomposições dependem dela e manifestam essa primeira ruptura mais radical. Jesus, quando se entrega à morte, e a gente sabe que Ele se entregou de forma livre e amorosa, como é que a gente sabe isso? Por causa da Eucaristia. Na noite antes de Ele ser entregue, Ele mesmo se entrega. Eis o meu corpo que será entregue, eis o meu sangue que será derramado.
Então, quando ele se entrega dessa forma por amor, a morte deixa de ser, a morte de Cristo não é um não é uma decomposição, não é uma ruptura, não é um sinal de uma ruptura, mas é uma expressão de um amor e de uma união, do amor a Cristo obediente ao Pai e do amor a Cristo apaixonado pelo ser humano, que quer nos arrancar do poder da morte e quer nos levar para o reino da vida. Por isso, irmãos e irmãs, a ressurreição de Cristo ela é dada a todos nós. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. E aqui a gente pergunta, quando é que a gente ressuscita com Cristo? Hoje nós temos essa alegria imensa, irmãos e irmãs, de participarmos do batismo de 10 dos nossos irmãos e irmãs catecúmenos, que hoje vão receber a vida nova em Cristo. É ali que começa a nossa ressurreição, a nossa vida nova. Nós, pelo batismo, como São Paulo explicou na carta que foi lida depois do Glória, participamos da morte de Cristo. O que quer dizer isso? Sacramentalmente nós morremos. Nenhum cristão depois do batismo, ou seja, cristão, morre mais, porque a nossa vida ninguém mais pode arrancar de nós, porque a gente já entregou a nossa vida no batismo, a gente já entregou ela livremente, e a nossa morte no batismo, realizada sacramentalmente, antecipada sacramentalmente no batismo, ela não é mais como a morte da humanidade, porque o ser humano ele vai arrastado até a morte, ele tenta fugir dela de todas as formas, e cada vez quanto mais rápido ele corre para longe dela, mais rápido ele chega ao encontro dela. Então, não se trata mais dessa morte. Nós cristãos nunca mais vamos morrer dessa morte natural, porque a morte pela qual todos nós morremos, e São Paulo é muito claro com isso, vós estáis mortos, todos nós aqui estamos mortos, mas a morte da qual nós morremos não foi a morte do ser humano pecador, o sacramento do seu pecado. A morte pela qual nós morremos foi a morte de Cristo, ato de amor, ato de entrega, ato de doação. Por isso, desde o nosso batismo, nós já fomos livres dessa morte que reinava no mundo até a ressurreição de Cristo. Nós morremos, nos unimos a Cristo na sua morte, de forma sacramental no batismo e de forma real durante toda a nossa vida. Porque toda a nossa vida é uma contínua morte do homem velho e uma contínua manifestação do homem novo, da vida nova em Cristo. É por isso que existia na espiritualidade cristã essa palavra que a gente se esqueceu, desapareceu do nosso vocabulário e que a gente deveria recuperar o quanto antes, a palavra mortificação. O que é mortificar-se? É viver essa morte do homem velho. Na vida real, essa morte que foi antecipada no sacramento, ela vai acontecendo na nossa vida. E quanto mais vai morrendo o homem velho, mais vai se manifestando o homem novo, que tem uma única vida, a vida divina. A vida em comunhão com o Pai, pelo Filho, no Espírito Santo.
Essa vida que é feita toda de doação, de amor e de entrega. Ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. E essa, irmãos e irmãs, é a razão dessa noite maravilhosa que nós estamos vivendo hoje. E no momento que esses nossos irmãos matarem afogado o homem velho nas águas do batismo, no momento em que eles mergulharem na morte de Cristo e reemergirem já possuidores da vida nova, da comunhão com Deus, da vida divina, que cada um de nós entre no nosso próprio coração, onde jorra, segundo a promessa de Cristo, até a vida eterna, essa fonte que foi inaugurada em nós no dia do nosso batismo. E que, tomando consciência da nossa vida divina, da nossa vida nova, de que nós somos vencedores do mal, da morte, cesse, irmãos e irmãs, todo medo, todo pavor, todo medo de amar, todo medo de nos entregar. E aí a gente possa conhecer cada vez mais essa alegria, essa liberdade, esse amor que é próprio dos santos e santas que a Igreja nos coloca para nossa veneração, para serem nossos intercessores e para nos dizerem: a vida nova em Cristo não é um sonho, não é uma teoria, não é uma utopia, é a única realidade para nós batizados. Tudo mais é ilusão, tudo mais é mentira, tudo mais é perda de tempo. A única coisa que é real, que é verdadeira, é a vida nova em Cristo que nós recebemos no nosso batismo. Que essa noite continue iluminando a nossa vida e que nós continuemos, irmãos e irmãs, como bons catecúmenos, né? Que bonito seria se toda a nossa paróquia entrasse no catecumenato, né? As nossas crianças de catequese já estão fazendo a catequese delas ao estilo dos catecúmenos. Mas que bonito seria se toda a nossa paróquia entrasse em modo de iniciação cristã, para a gente redescobrir tudo isso. Recebemos uma vida nova, já morremos, já ressuscitamos em Cristo. Vamos viver essa vida. Vamos viver essa vida na sua forma mais bela, mais cheia de felicidade e de alegria, na forma do amor, na forma da doação, sem medo da morte, sem medo do pecado, sem medo do demônio. Livres em Deus, cheios do Espírito Santo e estendendo a luz de Cristo por todo lugar onde Deus nos permitir passar.